Oi, pessoal! Esta semana o nosso encontro é com Cidadania e Trabalho e para hoje pensei no tema que está sendo muito estudado entre grandes empresários mundialmente e aqui no Brasil nós podemos citar os chamados Sharks, tubarões do mercado como Cris Arcangeli e João Apolinário, fundador da Polishop, entre muitos outros empresários. Hoje o tema é VUCA. Você sabe o que é mundo VUCA? Então vamos conhecer. Vocês perceberam como está sendo difícil prever cenários e eventos? É como se o mundo de certa forma estivesse girando mais rápido, o que dificulta o planejamento para o dia de amanhã. E com a era digital, tudo é mais rápido e instantâneo, e com consequências e alcances muitas vezes inimagináveis. A forma como nos comunicamos, nos relacionamos e como compramos vem sofrendo alterações. O mundo como era uma década atrás é muito diferente, mas as mudanças estão cada vez mais céleres e todos nós fomos nos adaptando e aprendendo esta nova realidade. E para os empresários de pequeno, médio e grande porte, a dificuldade é ainda maior, pois precisam se adequar rapidamente sendo proativos. Uns se destacam e outros não nesta tentativa de acerto e erro, e vem levando empresas a se reestruturarem por completo, inclusive numa liderança mais criativa e flexível e interações mais humanizadas, como nós veremos ainda nesta aula, com as novas habilidades que estão sendo valorizadas pelos profissionais de recursos humanos. O mercado entrou em estado de alerta e o que se espera pelos próximos meses são estratégias bem estruturadas, mas mesmo assim, especialistas no mercado dizem ser insuficientes para uma situação como a nossa atual, com a pandemia. E chegando ao assunto de hoje, os mercadólogos acreditam que VUCA é a melhor opção. Na literatura acadêmica, principalmente voltada à teoria da administração e negócios, existem vários termos que expressam esse cenário flutuante e de dificuldade de planejamento e gestão de crise, num mercado que se modifica constantemente, como, por exemplo, sociedade 4.0, sociedade pós-industrial, pós-moderna, ultramoderna, mas a expressão que está ganhando a corrida em disparada, deixando todas as demais para trás, é mundo VUCA. Esse termo nasceu entre os militares americanos e surgiu justamente para estabelecer estratégias em pleno campo de batalha. Assim como o conceito, VUCA é um acrônimo em inglês para as palavras que traduzidas em português é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que são 4 características marcantes do momento em que vivemos. Acrônimo é uma palavra formada pela inicial de algumas letras. Então, nós temos volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essa expressão diz respeito a essa realidade contemporânea de gestão de riscos. Para o mercado de trabalho, mundo VUCA refere-se a esses eventos imprevisíveis que acontecem fora de uma empresa e que dificulta para seus gestores um planejamento. Apesar do termo ter sido incorporado mais recentemente no vocabulário corporativo, surgiu no início dos anos 90 no ambiente militar, em que Herbert Haber, numa conferência realizada pelo Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos e o Instituto de Pesquisas do Exército para Ciências Comportamentais e Sociais, para discutir liderança no topo das organizações. Assim, essa expressão militar americana foi inserida diretamente no ambiente de negócios atual e adotada por completo. Aliás, o que vem sendo uma tendência é no mercado empresarial estudarem a arte da guerra e as suas estratégias a serem usadas como direcionamento em seus trabalhos, o que será um de nossos próximos tópicos em Cidadania e Trabalho, porque o próprio conceito de estratégia nas empresas também foi inspirado na abordagem militar. Assim, VUCA é uma nova forma de pensar, um novo mindset. Mindset é a maneira como a pessoa pensa, que te ajuda a estar pronto para novas situações e se preparar para uma nova forma de relacionar, de trabalhar e de ver as coisas. De forma resumida, podemos dizer que tudo muda muito rápido, volatilidade. Temos dificuldade em enxergar e prever o futuro, incerteza. Além disso, fica cada vez mais difícil compreender o resultado das situações, pois não existe uma regra apenas, complexidade.
E os problemas podem ter múltiplas saídas e respostas, ou seja, ambiguidade. Então vamos agora conhecer cada uma dessas 4 características. Volatilidade, ser volátil, quando os cenários mudam muito rápido e com grande frequência, que oscila o tempo todo, é o caráter do inesperado. O volume de mudanças e a rapidez com a qual eles ocorrem torna o planejamento difícil. Resiliência e criatividade é o caminho. Afinal, se as mudanças ocorrem, é preciso aprender com elas. Tomemos como, por exemplo, os meios de comunicação, como mostra aqui ao lado direito. O rádio levou 38 anos para ter uma audiência de 50 milhões de pessoas. A televisão conseguiu esse feito em 13 anos. A internet, 4 anos. Facebook, 3 anos. O joguinho Angry Birds levou 35 dias. Pokémon, 22 dias. Quanto à incerteza, quando é praticamente impossível prever o que acontece a seguir. Apesar da grande disponibilidade de informações, atualmente elas não são necessariamente tão seguras para a compreensão do futuro. Flexibilidade e agilidade para lidar com a incerteza, o imprevisto. A flexibilidade é uma competência essencial para a adaptação constante a cenários imprevisíveis. O primeiro passo para ser mais flexível é buscar aceitação e compreender que existem muitas formas de resolver o mesmo problema. Complexidade. Quando há informações interligadas, às vezes antagônicas, com possibilidade de diferentes consequências e capazes de gerar impacto simultaneamente. Multidisciplinaridade e colaboração para lidar com a complexidade. Quanto mais ampla a sua visão, maior a chance de encontrar bons caminhos. Ambiguidade. Quando as respostas não são tão simples quanto antes. Tudo tem pelo menos 2 lados e 2 formas de ver. Coragem, então, para lidar com a ambiguidade. Tomar decisões é importante. O aprendizado vem da ação e estar aberto a cometer erros. Lembram da polêmica, há tempos atrás, da imagem do vestido que uns enxergavam preto com azul e outros dourado com branco? É o mesmo vestido e todos estavam certos, mesmo com respostas diferentes. Existem muitas formas de interpretar e analisar os contextos. Ambiguidade é a falta de clareza também, e que não há respostas e caminhos únicos. Não se pode mais padronizar como se os grupos e realidades fossem os mesmos. Não existe o binário branco e preto, há inúmeras e infindáveis cores. A título de ilustração, no Facebook, a dicotomia homem-mulher cai por terra ao serem apresentadas 56 possibilidades de gênero para serem definidos os públicos-alvo. Então, encarar desafios e oportunidades do mundo VUCA. Os impactos da tecnologia nas relações de negócio. A internet é um ambiente de constantes mudanças. O advento da era digital definiu um novo marco. Se, por um lado, a tecnologia oferece inúmeras possibilidades, por outro, não saber acompanhá-la pode ser uma ameaça aos negócios que já atuam há décadas no mercado. Para crescer num cenário assim, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é preciso agir com flexibilidade, coragem e agilidade. É, de forma resumida, pensar fora da caixinha. Ser um líder visionário que enxergue longe. Tem uma imagem que ilustra bem. A pessoa que no pé da montanha só consegue ver o terreno acidentado de metros à sua frente e aquela que vê do alto, do topo da montanha, com uma visão ampla e estrategista. Em outras palavras, um líder VUCA deve ter visão de longo alcance, ser resiliente e flexível. Quanto mais informação de qualidade tiver, melhor suas chances. É preciso ter uma curiosidade aguçada e uma boa dose de empatia para ver o mundo e suas possibilidades. O ideal é que você seja ágil para reorganizar rumos e rotas quando a maré mudar. Nesse contexto, abertura, tolerância e coragem para escolher um caminho são fundamentais para o sucesso. Falando então em novas habilidades, a revista Você S.A. e a Exame do Grupo Abril têm feito reportagens sobre hard skill e soft skill. Vamos conhecer.
Em aula anterior de marketing pessoal, comentei com vocês de como somos bombardeados por palavras americanas e como o brasileiro adora incorporá-las no dia a dia, e ainda mais no ambiente corporativo. Uma situação também é a nossa aula de hoje, com o mundo VUCA e as novas habilidades que ficaram chamadas de hard e soft skills. O capital mais importante de uma empresa é o humano. Por isso, cada vez mais empresas valorizam o funcionário que se diferencia. E para isso, nesse mapeamento das competências e valores não técnicos é o grande destaque, em especial nesse cenário de pandemia. Então vamos entender a definição dessas duas características, o que é e como desenvolver em sua equipe. O termo é americano e muito utilizado por recrutadores e profissionais de RH para especificar habilidades comportamentais e técnicas. Soft skills, ou seja, habilidades comportamentais. Como diz aqui à esquerda, apesar da palavra soft, essa é a categoria em que as habilidades são mais difíceis de reconhecer. São as que destacam uma pessoa como profissional e como ser humano. São as relacionadas à gestão das emoções, à inteligência emocional. Se pararmos para pensar, são as mais difíceis de serem ensinadas e serem medidas, por se tratarem da vivência de cada pessoa em seu ambiente psicossocial e suas competências. Um ambiente de trabalho facilita o exercício dessas habilidades, quando promove a comunicação, o senso de colaboração da equipe, criando uma cultura de transparência e bom diálogo. Alguns exemplos de soft skills dessas habilidades sociocomportamentais apreciados pelos recrutadores. Por exemplo, comunicação interpessoal, cooperação, colaboração, curiosidade, empatia, liderança, persuasão, proatividade, resiliência, resolução de conflitos, confiança, criatividade, organização, tem inúmeras outras e eu destaco adaptabilidade, capacidade de uma pessoa em se adaptar a novas situações e ambientes. Já as hard skills, as habilidades técnicas, são qualidades objetivas e de fácil avaliação. Habilidades que podem ser aprendidas e facilmente quantificadas. São as que aprendemos em cursos e treinamentos. Através de treinamentos oferecidos pela própria empresa, os funcionários se atualizam. Por isso, é importante as empresas oferecerem palestras, workshops, cursos e outras alternativas para manterem a equipe sempre instruída a respeito das atualizações do segmento. É algo mais técnico que você pode comprovar através de diplomas, certificação de cursos, habilidade de uso de softwares. Alguns exemplos: domínio do Excel, contabilidade, inglês, gestão de projetos, operação de máquinas, mecânica de motores e tantas outras. Vocês já chegaram a conhecer alguém com habilidade hard skill incontestáveis, que são essas mais técnicas, mas que não se relacionavam bem, ou seja, as soft skills com seus colegas e equipe? Então nós percebemos que ambas são fundamentais e se complementam. O ideal é equilibrarmos as duas. Quanto mais um profissional conseguir reunir desses dois grupos, melhor será. Outro ponto a ressaltar e muito importante é que, dependendo da profissão, a formação técnica, ou seja, as hard skills, são vitais e as principais. Por exemplo, enfermagem. Não importa que o hospital atue, os conhecimentos exigidos para cuidado com os pacientes serão os mesmos. Já para as soft skills, as regras variam de acordo com a cultura organizacional e as pessoas com quem ele trabalha. Falando em inovações, nada como uma estratégia inovadora que muitas empresas estão se utilizando e que é capaz de colocar a equipe diante das mais variadas situações. Trata-se da gamificação. Trabalhando com as habilidades soft skills e, em especial, colocando a equipe diante das mais variadas situações cotidianas na empresa, com a finalidade de prepará-los para problemas reais por meio de projeções de cenários possíveis. Basicamente, é o ato de usar elementos semelhantes aos que são aplicados em jogos, que não se resumem à diversão somente. É trazer um elemento lúdico para trabalhar as habilidades que você deseja. O Covid-19 pegou o mundo de surpresa
E na questão empresarial, as empresas precisam correr atrás e se adaptar o mais rápido possível a essa nova realidade. É hora de mapear os riscos e fazer um cenário pessimista, um otimista e um realista bem no meio dos dois. É um momento também de solidariedade e empatia. Aqui segue o link a vocês para acessarem na página do Sebrae a profissional Marta Gabriel, que é um dos grandes nomes do marketing hoje em dia brasileiros, que nos fala sobre o mundo VUCA. É bem interessante, é um vídeo curtinho, bem didático para vocês conhecerem. E ao lado uma frase que a própria Marta Gabriel ela cita de Charlie Chaplin: cada segundo é tempo suficiente para mudar tudo para sempre. É bem o que nós estamos vivendo. E para encerrar, deixo aqui um pensamento do poeta português Fernando Pessoa. Ele diz: depois de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós vamos sempre aprendendo e nos mantendo atualizados juntos, porque senão o mundo nos VUCA. E até nosso próximo encontro com Cidadania e Convívio. Fiquem bem e até lá!